E para a gente repercutir esse resultado do IPCA de junho, vamos conversar agora com o economista-chefe da G5, o Luiz Otávio Leal, que nos atende aqui no Money News. Luiz, uma boa tarde para você. Boa tarde, Estevão. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado por aceitar nosso convite. Começo te perguntando já que a gente acabou de ver que o IPCA teve uma desaceleração maior do que era esperada pelos analistas, pelas projeções, mas a gente quer saber, que é o que é mais importante, qual é a qualidade desse resultado, qualidade da inflação, o que nós podemos dizer sobre esses dados nesse sentido? Bom, Estevão, apesar do resultado, como você bem salientou quando você falou sobre o IPCA de hoje, ter sido muito concentrado na alimentação, tá? Então, a própria surpresa foi muito concentrada na alimentação. O mercado estava esperando uma alimentação mais próxima de 0,20 positivo e acabou vindo uma deflação, tá? Então, e aí, Estevão, eu vou até falar uma regra de bolo, tá? De quem já acompanhou muito tempo a inflação aqui no Brasil. Normalmente a surpresa vem na direção da inflação de alimentos. Tá, então, se os alimentos estão numa tendência de alta, provavelmente a surpresa vai vir para cima. Se os alimentos estão vindo para baixo, provavelmente a surpresa vai ser para baixo. Então, a gente já esperava um viés de baixa nesse PCA por conta desse viés, dessa indicação de desaceleração dos números de alimentação nas últimas medidas, principalmente o IPCA 15 já tinha mostrado aí uma tendência de desaceleração da alimentação. Mas, apesar dessa concentração nos alimentos, o número foi irretocável, tá? Porque você teve um número baixo, 0,16, é um número baixo para a inflação, desacelerou com relação ao mês anterior. 6 dos 9 grupos do IPCA desaceleraram com relação ao mês anterior, tá? Então não foi, apesar de ter sido concentrado em alimentação, o tamanho da desaceleração, não foi só a alimentação que desacelerou, tá? Então a gente teve 6 grupos de 9, ou seja, 2/3 dos grupos acabaram desacelerando também. E você olha o que a gente chama de dados qualitativos, exatamente porque dá a qualidade dos números, tá? Todos eles também vieram abaixo do esperado e desacelerando com relação ao mês anterior, tá? Então, eu diria que foi um número que realmente não só na quantidade, ou seja, no número ter vindo abaixo, mas quanto na qualidade do número também foi uma surpresa bastante positiva, tá? Até o acumulado de 12 meses, que ainda está acima do teto da meta, como você chamou a atenção, a expectativa para esse número era que ela acelerasse com relação ao mês anterior e ela acabou desacelerando, tá? Até nisso, tá? A gente teve uma surpresa positiva, tá? Então eu poderia dizer que esse número foi irretocável, tanto na quantidade quanto na qualidade. Bom, Luiz Otávio, e aí? É uma diminuição pontual ou podemos já pensar em próximos IPCAs com a mesma tendência de redução? Bom, a gente vai ter um período, tá, julho e agosto, em que os números de inflação vão ficar baixos, tá? Então, julho, porque esse processo de deflação dos alimentos vai continuar, tá? Então, a nossa projeção é que a gente tenha outro mês de julho, o outro mês em julho com deflação dos alimentos, tá? Então, apesar da gente ter mais um aumento de energia elétrica, porque teve aumento de energia aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, a gente vai ter deflação e isso vai compensar. Então, a gente está com um número próximo de 0,30 para julho. E em agosto, que a gente vai ter aquele bônus de Itaipu, provavelmente a gente vai ter uma inflação próxima de zero, tá? Ou até negativa. O problema é que a partir daí, eu acho que a gente vai começar a ver números mais fortes de inflação, tanto porque em setembro a gente vai ter a volta do bônus de Itaipu. Então o bônus de Itaipu ele tem duas pernas, tá? Então numa ele puxa para baixo a inflação, na outra ele vai puxar para cima, e
a gente vai começar a sentir os efeitos do El Niño no grupo alimentação, tá? Então, entre setembro e outubro começa a ter um impacto mais forte do El Niño, tá? Que vai se estender aí, vai pegar o final do ano e o início do ano que vem, tá? Então, a gente vai ter aí meio que um período entre julho e agosto com um certo alívio, e eu acho que depois a gente volta a ter uma aceleração dos resultados do IPCA. Bom, esses novos números do IPCA, eles podem gerar alguma tendência diferente para as futuras reuniões envolvendo o Banco Central, taxa Selic e Copom? Essa é uma boa pergunta, Estevão, porque aquela máxima, aquele velho ditado que uma andorinha só não faz verão, tá? A gente teve um número bom, mas que a gente vem de uma sequência de números ruins, tá? Então, quando você vê a projeção que o Banco Central tinha para os números de inflação até maio, tá? Que foram divulgados no último relatório trimestral, o último relatório de política monetária, a gente vê uma discrepância muito grande com relação ao que o Banco Central previa e o que saiu. Tá? Então, a gente ter tido esse número positivo, tá, não deveria mudar a perspectiva de política monetária, até porque a gente tem alguns fatores que devem pressionar a inflação mais à frente. Tá? Então, eu citei o El Niño, tem também a questão ligada às próprias medidas tomadas pelo governo para incentivar o consumo, que devem pressionar mais a inflação, principalmente inflação de serviços no segundo semestre. Tá? E a gente ainda tem que lembrar que, mesmo considerando essa surpresa positiva, o acumulado 12 meses ainda continua acima do teto da meta. Tá? Então, apesar da gente ter a tendência de olhar para esse número e falar assim, o Banco Central agora pode continuar o seu processo de redução de juros, eu acho que o espaço para que ele faça isso continua bastante restrito. Tá? Então, a gente continua com uma perspectiva de manutenção dos juros na reunião de agosto, tá? Ele vai manter os juros nas reuniões de setembro e novembro e voltando a cortar os juros na reunião de dezembro, depois de ter passado as eleições, depois da gente já ter uma visão melhor do que seria o novo governo ou a reedição do governo atual. Tá? E aí eu acho que ele vai ter novamente espaço. Tá? Então eu acho que esse número, apesar de bom, ainda não convence o mercado de que o Banco Central tem um espaço maior para cortar os juros do que ele tinha antes. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, muito obrigado pela participação por aqui, meu caro. Ótimo final de semana para você. Obrigado, Estevão, para você também. Abraço. Um abraço.